Obrigado, presidente. Vou tentar ser o máximo objetivo possível, para que a gente também tenha respostas mais objetivas. E, bom, a eleição foi em outubro. De outubro a dezembro, nós tivemos uma coisa chamada governo de transição. O secretário Osney veio aqui no início do ano, e a primeira coisa que nós pedimos a ele foi um planejamento estratégico da SES. Isso não é a mesma coisa que o PPA e nem que o Plano Brasília 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente precisava ter um planejamento que poderia ter sido construído em 3 meses de transição, mas que não foi, e a partir desse planejamento a gente pudesse chegar hoje aqui e avaliar esse plano. Então a gente avalia o plano ainda sem poder cobrar da secretaria um compromisso, né, do que poderia ter sido feito lá atrás e não tivemos. Então a gente analisa agora pontualmente, né, até por isso que eu trouxe aqui alguns dados, mas eu queria ainda pedir que a Secretaria de Saúde nos apresentasse o planejamento estratégico, de forma um pouco mais detalhada. Ok, 80% de saúde da família até 2023. Mas como isso vai acontecer? Quais são as metas graduais? Qual é o caminho? Quais são as estratégias? Então, isso precisa ficar um pouco mais claro, né? A gestão pública brasileira ela carece de profissionalismo nesse aspecto de planejar, de acompanhar, monitorar, avaliar, profissionalizar também, tendo ali as perspectivas de contratação, de nomeação de concursados. Então, tudo isso é muito importante. Rapidinho sobre o IGES, que foi votado aqui em janeiro numa sessão extraordinária e se apresentava como uma grande panaceia da saúde pública aqui no DF, inclusive criticado pelo governador na campanha, a gente tem que lembrar o seguinte, o IGES, ele ainda não cumpriu nenhum dos propósitos, nenhuma das promessas que trouxe. Por exemplo, nesse momento, lá no Hospital Regional de Santa Maria, a ortopedia está sem o técnico de gesso, o centro obstétrico está superlotado, na UTI neonatal não tem incubadora, não tem o leito aquecido, não tem maca. Na UPA da Ceilândia, lá do Sol Nascente, que inclusive o GDF fez propaganda há poucos dias, de que estava reformada, etc., a gente não tem monitor e não tem ponto de oxigênio. Ambos, né, tanto o hospital quanto a UPA, são geridos pelo IGES. Então, bom, 6 meses aí a gente ainda não viu os resultados que foram prometidos, a não ser um processo seletivo que muita gente questiona, inclusive. Há um processo seletivo que a gente tem dúvidas sobre como ele transcorre, sobre a sua transparência. E a gente, inclusive, em 2 reuniões lá no IGES, questionamos isso e esperávamos um retorno um pouco mais contundente nesse processo seletivo, que ainda nós perguntamos se realmente ele é seletivo. Bom, sobre os dados, eu queria aqui também questionar a tabela da atenção primária, que diverge daquela que nós recebemos no relatório. Tem a tabela 5 também, aí eu queria... São coisas bem objetivas. Tudo bem, subsecretário? Até se eu puder anotar aí. Mas a tabela 5 tem um item lá, a rubrica 94, indenizações e restituições trabalhistas, no total de 7.742.000. O que são essas indenizações e restituições trabalhistas? Por que um valor tão alto? No caso da tabela 6, é aquela que eu citei agora, então nós temos aqui apenas 7% do orçamento destinado à atenção primária em saúde, e desse total de 7%, que dá mais ou menos 118 milhões, apenas foram liquidados na nossa tabela 22 milhões. Então, muito pouco para a atenção primária, que deveria ser, de fato, o foco, como foi anunciado aqui pela gestão. Outro elemento importante aqui que eu queria questionar é em relação às emendas parlamentares. Vocês trouxeram aqui, foram cadastradas 25, sendo 22 de custeio e 3 de investimento, 30 milhões. Desse valor, 21 milhões foi para custeio. Qual é a dificuldade de desbloquear e executar custeio? Inclusive, eu acho que o deputado Jorge Viana também destinou para custeio, se eu não me engano. Ele pode falar daqui a pouco sobre isso. Outra pergunta que eu trago aqui é em relação à tabela 38, que traz os dados da produção da atenção primária, e existe aí um acréscimo expressivo nos procedimentos. O relatório informa que isso se deve à utilização do sistema ESUS. Eu queria saber se nos anos anteriores nós tínhamos um registro de procedimentos abaixo do real e quanto que o DF pode ter perdido de recursos por ter registrado menos procedimentos do que realizou. Tem também uma aparente contradição entre os dados da tabela 35 e da tabela 38. Aí eu queria entender um pouco dessa divergência, né? Porque na tabela 35 nós temos ali os valores relativos também à produção ambulatorial da atenção primária e eles não batem com a tabela 38. Olhando também as ocorrências que dizem respeito à dengue, nós fizemos uma representação no Tribunal de Contas, questionando a Secretaria de Saúde por esse surto, né, de um aumento de quase 1000% nos casos graves e nos óbitos, e no relatório não se informa quais os procedimentos e planos adotados em relação a isso, a não ser aquelas tendas que apareceram, fizeram também muita propaganda, mas depois já encerraram, e a gente não tem
ali uma forma de avaliar isso, de fato. O relatório também informa que havia 524 equipes de saúde da família completas, 50% de cobertura. A deputada Jaqueline já trouxe esse dado, e que a meta seria 600. Agora, a gente não consegue visualizar por região administrativa, né, por superintendência. Então, se vocês pudessem também encaminhar esses microdados para nós, seria muito importante, até para nós acompanharmos de maneira mais pontual. Bom, há também uma meta de implantar o protocolo de acesso à atenção primária. Isso é muito importante e o governo teve, desde 2016 para cá, condições de fazer isso. E até o que consta, não foi realizada essa meta e nem a sua justificativa. A meta de elaborar também o plano de consolidação não foi realizada e não houve justificativa pelo não cumprimento. Aqui eu estou falando também do nosso plano distrital de saúde, né, algumas coisas que estavam lá, e também não temos justificativa em relação ao plano de consolidação. No quadro 12, foi consignado que ainda não foram construídas as casas de parto natural da Ceilândia, Gama e nem a Gamib. Há projeto para as casas de parto, nós temos recursos para essas obras, quanto que elas vão custar. Também a gente viu aqui que tem informações sobre os atendimentos de oncologia, e eu queria saber qual é o prazo médio de atendimento para o tratamento propriamente dito, se vocês têm esse indicador. Bom, outro ponto que me preocupa bastante, e agora também com o IGES, é a pulverização dos sistemas. Então, a gente tem o ESUS, a gente tem o Track Care, que é utilizado no atendimento secundário, hospitalar, e a gente agora tem o MV também, que o IGES trouxe. E aí, acaba que os dados ficam muito fragmentados. Os sistemas de TI eles não se integram de forma como nós precisamos que estejam. E aí é um problema que eu queria também ouvir da Secretaria o que você pretende fazer, até porque depois fica vulnerável o dado. A gente pode apresentar o dado conforme o sistema que a gente escolhe. Então, às vezes você quer um dado positivo, você pega esse sistema. Você quer um dado negativo, você pega o outro sistema. Então, acho que é importante a sincronização desses dados. Bom, e por fim, um outro ponto que é uma queixa comum da população diz respeito aos medicamentos e o acesso a esses medicamentos. Então, você tem ali muita dificuldade para obtenção, né, por falta de atendimento emergencial, em decorrência desses insumos básicos, né, você tem também escândalos aí relativos a vencimento de lotes inteiros, problemas de estoque. Bom, então eu pergunto, qual que é o sistema utilizado na atenção básica hospitalar para o controle desses medicamentos, como é que está sendo feita essa gestão e a integração do IGES com as outras unidades em relação à disponibilização para os nossos cidadãos e cidadãs. São muitas coisas, mas teríamos mais, inclusive o que não for possível responder ou o que a gente não trouxe nesse momento, nós vamos encaminhar para a Secretaria, mas mais uma vez agradecer aqui e reafirmar essa nossa preocupação com a transparência. Essa é a Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. É uma comissão que se dedica a analisar dados, que se dedica a acompanhar as políticas públicas, e a gente tem feito isso aqui, deputada Jaqueline, com uma certa efetividade, porém, a gente precisa agora de um processo de transparência ativa. Ou seja, não é o caso da gente ficar o tempo todo questionando o governo. Acho que o próprio governo ele precisa ter um pouco mais de ação na disponibilização desses dados. O próprio relatório chegou um pouquinho em cima da hora. A gente tem dificuldade ainda nos sites da Secretaria de acessar as informações, porque uma coisa é acesso, outra coisa é disponibilidade da informação. Às vezes a informação está disponível, mas não está acessível. Então, acho que precisa trabalhar bem nisso para que a saúde pública ela possa evoluir também mediante a nossa fiscalização e as nossas proposições. Muito obrigado, presidente.